Bem-vindos. Este nosso corporate, esta sessão vai ser dedicada, como sabem, ao novo regime de layoff, ao layoff simplificado, e desafiamos para analisar este diploma a Wanda Sousa, que é contabilista, que já conhecem, contabilista certificada e responsável pela Varistos, que é uma empresa que está connosco no parque, e também o Miguel Silva, advogado, e que tem um escritório do MBSS Advogados, e que se tem afirmado no apoio jurídico a pequenas e médias empresas. Lançava só aqui uma questão para abrir e depois, se concordarem, vamos afunilando para questões mais específicas e até das questões que forem lançadas pelos participantes, e começava por uma questão genérica, que é em que é que consiste este diploma. Quer começar, Wanda, Miguel? Bom dia a todos. Acabamos todos nos conhecermos, à exceção de pelo menos duas pessoas. Agradecer desde já a oportunidade de estarmos aqui a falar de tão ilustre diploma que agora acaba por ser muito falado. Dizer também que não é um único diploma, não é? São vários diplomas que têm vindo a serem publicados para depois chegar a uma única situação. No entanto, aqui o Dr. Miguel vai pegar aqui numa situação mais específica, porque isto do layoff já existia, não é? O que não existia era este layoff simplificado. E havendo as circunstâncias que acabamos de estar neste momento, que é esta pandemia, o Estado, e muito bem, acabou por, de alguma forma, ver-se obrigado a colocar aqui um diploma ou simplificar aqui algo que já existia em lei. O Dr. Miguel vai falar um pouco sobre esse diploma que já existia em Código de Trabalho, porque esse sim é do âmbito de advogado, tem tudo passar por esse departamento, não é? No entanto, este simplificado, que é aquilo que neste momento está mais em voga, mais falado, já não precisa tanto do advogado, precisa mais, se calhar, do contabilista, e nós aqui acabamos por também estar embranhados em decretos de leis e despachos. Se calhar, então, passaríamos para o layoff, mas em Código de Trabalho. O Dr. Miguel vai falar sobre ele. Acho que é algo que também é preciso que as pessoas percebam que isto não é algo, porque no início, quando isto existiu, ligavam-me, e o Dr. Miguel não me vai deixar mentir, isto falado a 13 de março, salvo erro, e salvo erro, dia 14 já me estavam a ligar, Wanda, vou para layoff, Wanda. E a minha resposta imediata foi, atenção, layoff tem que passar por um advogado. E a primeira pessoa com quem eu fui falar efetivamente foi com o Dr. Miguel, e dizer, como é que isto é feito, como é que isto não é feito, quais são os procedimentos, o que é que não é. Bem, e o decreto-lei, na altura ainda não tinha saído, quer dizer, tanto eu como o Dr. Miguel estávamos um pouco sem perceber o que é que vinha aí. E neste momento, pronto, já percebemos que efetivamente este simplificado é mesmo simplificado apenas de nome e que não é necessário existir o advogado, mas a nível de procedimento de requisitos não é assim tão simplificado que isso. Se calhar passava então a palavra ao Dr. Miguel para nos falar um pouco então do que é este layoff Código de Trabalho. Muito bem, Wanda, obrigado. Muito bom dia a todos, aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Antes de começar, eu queria de facto agradecer aqui na pessoa do Miguel e da Susana, a ideia da Obitec e do Parque Tecnológico de ter escolhido como tema deste Corporate Café, que hoje, por via das circunstâncias, é mais corporate do que café, ou seja, quem está presente de forma genuína apenas pelo valor da informação, o que é de saudar, mas queria agradecer então, reforçar esse meu agradecimento à Obitec e ao Parque Tecnológico, e também ao convite que a Wanda Sousa me endereçou
convite-se que eu, desde a primeira hora que decidi aceitar, mas aquilo que eu disse à Wanda foi que iria dar a minha participação, fazendo essencialmente valer aquilo que é a perspectiva prática do advogado relativamente a este assunto. E a perspectiva prática do advogado relativamente a este assunto parte desde logo por perceber quem é que são os envolvidos nesta questão. E os envolvidos são essencialmente 4 partes, sendo que dessas 4 partes o advogado, diria eu, que é a parte mais dispensável. Porque depois, essencial mesmo, é saber qual é o papel do patronal, do empregador, qual o papel dos trabalhadores, porque também tem um papel decisivo nesta questão do layoff, e depois, porque sem ele também não é possível a certificação do layoff, qual o papel do da empresa. E tendo agora configurado quem são os intervenientes neste problema, neste dilema, e antes de entrar propriamente dito na análise, seja do layoff geral, seja do layoff simplificado, eu começaria um bocadinho antes. E começando um bocadinho antes para dizer o seguinte: o empresário, o empregador, quando se viu confrontado com esta situação de pandemia e, por consequência, com uma situação de crise empresarial, antes de avaliar a questão do layoff, que apesar de ter o nome de layoff simplificado, não é nem mais nem menos do que uma medida legislativa com vista a conceder um apoio excepcional para a manutenção da totalidade dos postos de trabalho. A expressão layoff simplificado acaba por surgir por contraponto ao layoff que já existia, o layoff geral previsto no Código do Trabalho, mas que as pessoas, por uma questão de definir um do outro, optaram por diferenciar entre layoff simplificado e layoff geral, mas o layoff simplificado são medidas, é um conjunto de medidas. Mas dizia eu, antes da entidade empregadora se confrontar com esta ferramenta, seja com a que já existia do layoff geral, seja com a que foi criada e denominada de layoff simplificado, antes disso acontecer, eu julgo que todo o empresário, e aqui entra o papel do advogado, deveria, de facto, pensar se estas medidas, se estas ajudas estatais, que são positivas, mas que também têm os seus inconvenientes, se são realmente ou não a melhor ferramenta para fazer face à situação empresarial. E eu digo isto porquê? Porque existem outros instrumentos previstos no Código do Trabalho, vou referir expressamente a 3 deles: o despedimento coletivo, a extinção do posto de trabalho e o acordo de cessação dos contratos de trabalho nos mesmos termos de trabalho, do meu ponto de vista, devem ser previamente analisados à questão do layoff, seja simplificado, seja geral. E digo isto porquê? Porque seja o layoff geral, seja o layoff simplificado, implicam o pagamento por parte das empresas de 30% de retribuição que vier a ser fixado ao trabalhador. Depois já entraremos na questão dos valores, mas isto parece que é uma questão de segundo plano, mas não é. Isto para dizer o seguinte: um trabalhador, quando vai escolher a ferramenta, tem que saber se tem disponibilidade financeira para depois cumprir com a ferramenta que escolhe, ou se, por outro lado, se a ferramenta que escolhe vai ser uma ferramenta que lhe vai resolver o problema a curto, médio ou longo prazo, ou então resolver o problema de imediato. Resumindo, acho que deve, antes de lançar mão do layoff simplificado ou do layoff geral, saber se tem condições para o cumprir, porque senão terá que provavelmente recorrer a outros instrumentos, dentro daqueles 3 que eu falei. Depois haverá um quarto, que é muito comum às empresas, são os contratos de trabalho a termo certo ou incerto. Relativamente a esse aspecto, houve sempre aqui uma certa desinformação, onde às vezes dava a ideia que as pessoas que recorriam ao layoff não podiam fazer cessar os contratos a termo, o que é uma ideia errada, porque nós nos podemos esquecer que os contratos a termo, seja certo, seja incerto, têm uma justificação, e que essa justificação será a primeira situação que o empresário terá que ver, é se a justificação se mantém, ou se, por outro lado, se já está desatualizado, porque se estiver desatualizada, diz-me a prudência que os contratos devem ser caducados e não estendidos só por causa da questão do layoff. Feito este ponto prévio, e entrando ali naquele desafio que a Wanda me lançou, nós não nos podemos esquecer de um aspecto muito importante, é que a situação da pandemia
não começou no dia 26 de março, que foi quando foi publicado o diploma que veio prever e veio disponibilizar o formulário do layoff simplificado. A pandemia... Miguel, desculpa estar-te a interromper, queres que eu ponha o fluxograma? Não. Entretanto, podes colocar, nós continuamos a ver na mesma, mas essa base de trabalho é boa. Mas dizia eu, a pandemia não começou no dia 26, a pandemia, enquanto doença, já tinha começado muitos meses antes, e enquanto pandemia que afetou o setor empresarial, muito provavelmente começou para alguns logo no dia 1 de março, com atividades específicas, e no dia 16 de março, que foi quando o Estado, através quer das autoridades municipais de proteção civil, quer através das autoridades locais de saúde, decidiu o encerramento de determinado tipo de estabelecimento. O que é que isto originou? Originou a que os empresários, ou os diretores dos clubes, ou os diretores das instituições que se viram paradas total ou parcialmente, tivessem que tomar medidas de imediato relativamente àquilo que iriam fazer aos seus trabalhadores. Por isso é que a primeira solução que eu fui, neste caso concreto, quando fui consultado a esse respeito, tive que colocar em cima da mesa às pessoas que me procuraram, foi a solução do layoff geral, porque era aquele que já estava previsto no Código do Trabalho, era aquela figura que acaba por estar, e felizmente que está um bocadinho adormecida na legislação laboral, mas que em tempos de crise, seja quais forem os motivos, seja crise empresarial, seja por catástrofe, é uma figura que renasce. E foi essa figura que no dia, talvez dia 16 de março, que ressuscitou do Código do Trabalho, porque muita da gente ou nunca tinha ouvido falar no layoff, ou pensava que isso era só aplicável às empresas de determinados setores que entravam em crise, como aconteceu nos anos 90 na cerâmica, no setor do calçado, têxtil, por aí adiante. Ou então daquelas empresas que tinham a infelicidade de ter um incêndio, por exemplo, e que tinham que parar durante um determinado tempo. E depois o que é que aconteceu? Houve necessidade de dar uma resposta imediata às empresas que se viram confrontadas, quer com uma paragem total, quer com uma paragem parcial, e que não sabiam como é que iriam, naquele mês, por exemplo, proceder ao pagamento dos salários dos seus trabalhadores, porque infelizmente nós temos um tecido empresarial com muito pouca capacidade, fica agora essa nota, porque foi isso que eu senti, de, perante uma situação de crise, ter meios que no imediato consigam acudir aos fogos, porque não é só a questão dos salários, temos a questão do pagamento do IVA, do pagamento da segurança social, do pagamento das retenções da fonte, do pagamento aos fornecedores, ou seja, há uma série de pagamentos mensais que qualquer empresário, a partir do dia 16 de março, começou a pensar como é que iria fazer face, uma vez que tinha os negócios total ou parcialmente encerrados. Pronto. E esta ferramenta, que é uma ferramenta, e agora entrando aqui já um bocadinho na comparação do layoff geral com o layoff simplificado, é uma ferramenta que o empresário teve que analisar e teve que perceber, de acordo com aquilo que é a natureza da sua atividade, qual seria aquela que beneficiaria mais os seus interesses. Porque a primeira diferença entre uma e outra é desde logo a questão do prazo. Enquanto o layoff simplificado é uma medida mensal, de avaliação mensal, que pode ir até ao máximo de 3 meses, o layoff geral do Código do Trabalho é uma medida que pode ser pedida mensal, ou trimestral, ou semestral, e que em determinadas circunstâncias pode ir até 1 ano. Ora, dito isto, vamos imaginar um caso muito prático. Vamos imaginar um caso de um hotel ou um caso de uma empresa, nós estamos aqui numa região de turismo, que funciona essencialmente para unidades hoteleiras ou para unidades de alojamento local. Diz-nos a experiência que uma empresa nestas condições, se calhar o melhor instrumento que tem para fazer face a uma situação de crise empresarial e de manutenção dos postos de trabalho é escolher o layoff do Código do Trabalho. Isto porquê? Porque nós sabemos, mesmo quando a situação da pandemia começa a ser ultrapassada, são atividades que não arrancam em V. São atividades que vão demorar a arrancar, porque não estão só dependentes daquilo que acontece em Portugal, mas como daquilo que acontece nos países de onde vêm os turistas, se têm as fronteiras abertas, se não têm, como é que está a situação pandémica nesses sítios, se vai haver voos de avião, se não vai. Então um empresário prudente que tenha negócios onde, eu estou a dar este exemplo, mas existem outros, que tenham ligações com o estrangeiro, por exemplo, a importação de matérias-primas ou a exportação de produtos para o estrangeiro, se calhar tem que ponderar uma medida que do ponto de vista financeiro se calhar é-lhe mais onerosa, por uma questão concreta que nós já iremos ver a seguir, mas que lhe permite ter um conforto e uma salvaguarda de ficar sobre a cobertura de um layoff durante mais
mais tempo, mais prazo do que aquele que lhe é conferido pelo layoff simplificado. Pronto, arrumada a questão do prazo, que é uma diferença, ficamos com outra que também é importante, que é, enquanto no layoff simplificado o trabalhador não tem nenhum tipo de palavra a dizer sobre a situação, é uma situação que o empregador lhe pode impor, na questão do layoff geral a questão já não é bem assim. Porquê? Porque não é um instrumento jurídico que seja de imposição, é um instrumento jurídico que requer uma negociação, e requer uma negociação começando desde logo na comunicação do layoff, do projeto de layoff da entidade empregadora aos seus trabalhadores. O empregador terá que dizer discriminadamente e especificadamente o que é que pretende relativamente ao layoff, qual o regime, quais os contratos de trabalho que serão ou suspensos ou reduzidos, uma vez que quer o layoff extraordinário ou simplificado, quer o geral, tem esta duplicidade de conceitos, pode ser ou a suspensão total ou a redução do trabalho, mas isso a Wanda mais tarde irá abordar esse tema, mas é um instrumento que requer não só esta comunicação prévia, mas também e sobretudo uma negociação, ou seja, depois da comunicação, 5 dias depois, as partes têm que reunir, e neste caso a reunião que existiu no caso das empresas que lançaram mão dessa figura acaba por não ser presencial, devido à questão do isolamento e da quarentena que nós estamos obrigados a respeitar. E dessa reunião dos trabalhadores e da entidade patronal vai resultar um instrumento absolutamente essencial, que é a chamada ata das negociações. A ata das negociações essas que tem que refletir qual a posição final a que as partes chegaram relativamente à questão da suspensão ou redução dos contratos de trabalho, porque nesta figura a palavra dos trabalhadores, mais uma vez repito, é absolutamente essencial. Porquê? Porque podem, inclusivamente, sugerir formas alternativas à proposta inicial que lhe foi proposta pela entidade empregadora. Imagino que a entidade empregadora preconiza um layoff total, ou seja, a suspensão da totalidade dos contratos de trabalho, e pode resultar da discussão entre as partes uma modalidade mais soft, menos agressiva, menos radical, se quisermos, onde, por exemplo, uma empresa, para não ver a sua atividade encerrada ou suspensa na totalidade, ficar com alguns trabalhadores que consigam acautelar os chamados serviços mínimos dessa mesma empresa. Pronto. Por último, e a grande diferença, diz respeito à questão do pagamento da segurança social, da responsabilidade do empregador. Enquanto no layoff geral a entidade patronal continua obrigada a pagar os 23,75 relativamente aos 30% que paga dos 2/3 que o trabalhador irá receber, no layoff simplificado essa obrigação não existe. De outra forma, o layoff simplificado, isso vocês podem ver aqui através do fluxograma que está de apresentar, é uma medida que o único ónus que traz para a empresa é precisamente o pagamento de 30% do salário. Se estivermos a falar de empresas cujo salário médio seja o salário mínimo ou um bocadinho acima, isto em termos práticos significa que a empresa pagará 190 euros por cada trabalhador e não pagará mais nada, uma vez que está isenta dos 23,75 para a Segurança Social, tendo apenas que reter os 11% do IRS do trabalhador. Enquanto que no layoff geral vai ter que suportar os 23,75 do terço que liquida ao trabalhador. E nós percebemos agora o porquê de ser uma medida, no caso do layoff geral, a mais longo prazo. Porquê? Porque é uma medida em que o empregador lança a mão dela, mas ao mesmo tempo está a contribuir para essa medida. Ou seja, é uma medida de proteção dos postos de trabalho em que o empregador continua a comparticipar relativamente ao montante líquido ao trabalhador para a Segurança Social, ao passo que na medida do layoff simplificado, e daí ele ser mais curto, é uma medida que, em termos de contribuição para a Segurança Social, é suportada única e exclusivamente por essa mesma Segurança Social. Só queria dar aqui uma nota àquilo que o Dr. Miguel disse em relação ao layoff simplificado e layoff Código de Trabalho. Quando saiu, e isto às vezes tem sido de alguma forma complicado, até para nós contabilistas e nós, advogados, consultores das nossas empresas,
tem sido difícil também aconselhar o que os nossos empresários, as nossas empresas têm de fazer. Para terem noção desta situação que o Dr. Miguel disse, do prorrogável mensalmente até 3 meses ou até 6 meses. A primeira portaria saiu a 15 de março, foi a portaria 71, onde no artigo 5º dizia que era prorrogável mensalmente até 6 meses, portanto tudo idêntico àquilo que existia no Código de Trabalho. Houve muitas empresas e existiram muitos empresários que acabaram por ir por este layoff simplificado, nomeadamente empresários com alojamentos locais e turismo, não é? Sendo que em específico, este artigo foi alterado a dia 26 de março, portanto praticamente 11 dias depois, foi alterado este artigo para prorrogável mensalmente no prazo máximo de 3 meses. Não estou errada, pois não, Miguel? Não. Portanto, existiram... Ou seja, houve uma necessidade por parte do legislador de definir concretamente a questão do prazo para que os regimes não fossem iguais. Porque senão não havia definido, tirando aquelas questões mais específicas que eu falei da contribuição para a segurança social, o regime em si teria, e da negociação, que também é importante, o regime na questão do prazo não teria diferença. Exatamente. Daí que há uma questão que se coloca, desculpa interromper, que há muita gente que está convencida que o regime de layoff simplificado se irá renovar para além dos 3 meses, não acredito que isso vá acontecer, ou seja, quem quiser obter um layoff para além dos 6 meses, terá que passar do layoff simplificado para o layoff... 3 meses, além dos 3 meses. Dos 3 meses, terá que passar do layoff simplificado para o layoff geral. Vai lá ver. Portanto, aqui para nós também temos alguma, e para quem nos está a ouvir, para também terem alguma noção que no espaço, se calhar, de duas semanas, saíram muitos diplomas a revogar e a alterar este layoff simplificado. E até mesmo esta situação em específico, quer dizer que em 11 dias muitas empresas tomaram uma atitude e tomaram uma opção, uma decisão, não é? Os empresários tomaram uma decisão, se calhar, por ir pelo simplificado, até por esta situação dos 6 meses, e agora vêm-se confrontados com esta situação do espera lá, se calhar não é o Wanda, já que tocas nesse tema, há aqui uma questão, e fazendo disto um diálogo, não é? Um workshop, há uma questão muito importante. Eu não tenho uma especial apetência ou por um regime ou por outro, mas há uma coisa que eu prezo e os clientes normalmente valorizam muito isso, que é a questão da segurança jurídica. Quem optar pelo layoff geral, o layoff previsto no Código do Trabalho, sabe uma coisa, sabe que não vai ter surpresas. Sabe que o regime é aquele e que independentemente daquilo que possa acontecer, não vai haver nenhum tipo de alteração. Porquê? Porque o layoff, ao ser consignado no Código do Trabalho, e sendo o Código do Trabalho uma lei, não está sujeito às sucessivas alterações que o Governo possa preconizar, porque há aqui uma questão, não querendo aqui entrar na questão da natureza das disposições jurídicas, mas há determinadas matérias, no caso as matérias laborais mais sensíveis, só podem ser alteradas por lei, e as leis só são emanadas da Assembleia da República. Ao passo que estas medidas excepcionais começam numa primeira instância por serem anunciadas após a reunião do Conselho de Ministros, através da respectiva resolução do Conselho de Ministros, resolução essa que depois ou se traduz numa portaria ou se traduz num decreto-lei, ou seja, não está dependente da aprovação da Assembleia da República. Matérias mais sensíveis, essas sim, e isso dá asa àquilo que tu acabaste de dizer. Quando o apoio extraordinário de manutenção aos postos de trabalho, a que nós vulgarmente chamamos de layoff simplificado, está sujeito a essas alterações todas legislativas. Eu lembro-me que, por exemplo, o primeiro requisito, e agora entrando um bocadinho aí na parte dos requisitos, quando se fazia a questão da análise da quebra da faturação, primeiro eram 90 dias, depois passaram a ser 60 dias, depois no final a redação já falava em 30 dias, por comparação ao mês anterior e comparação ao período homólogo do ano transato, e no Código do Trabalho estas alterações não existem, porque o Código do Trabalho é uma lei sólida, solidificada, e as pessoas, recorrendo se calhar a um regime que é menos benéfico, neste caso para os empregadores, porque têm que liquidar a segurança social do montante pago aos trabalhadores, mas têm a garantia da segurança jurídica. Sabem que vão ter um regime que não vão ser surpreendidos desde o seu início até ao seu término. Pronto, era só esta chamada de atenção que eu queria fazer.
E muito obrigada, não é? Nós agora andamos aqui um pouco Neste a ping-pong. tentar esclarecer tudo aquilo que conseguimos, não é? Bom, falando aqui então deste apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho. O tão falado layoff simplificado. A Ordem dos Contabilistas Certificados tem um sítio, portanto, no próprio site da Ordem, que está em constante atualização. Não sei se todos veem aquilo que eu estou a passar, mas isto para vos mostrar o quê? Acabamos por ter aqui tudo aquilo que tem sido divulgado desde legislação a outro tipo de fluxogramas. Existe aqui um fluxograma que vos vou mostrar e que vai servir um pouco de base para vos dizer e para vos falar um pouco aqui deste artigo 5 do Decreto-Lei, que são os requisitos. Portanto, quem é que pode efetivamente ter este apoio, quem é que não pode. Existe muito mas eu fiquei sem faturação. Eu fechei. Eu já não tinha faturação já desde março. Mas qual é que é a atividade? Não é? A lei é específica. Diz, esta atividade pode ou não pode ter um apoio. Muito rapidamente, tudo aquilo que nós podemos pensar. A escola de condução, por exemplo, uma escola de condução, a partir de dia 13 de março, tiveram obrigatoriamente de fechar, não é? Dia 16 de março já não houve aulas. Este tipo de atividade é o tipo de atividade que está nos requisitos no encerramento total por dever legal ou determinação legislativa. Portanto, existiu algo que disse, e algo legislativo, que disse assim, vocês vão ter de encerrar porque eu digo que vocês são obrigados a encerrar. Não é? Estou a falar de uma escola de condução, como se calhar podia estar a falar de outro tipo de atividade, neste momento só me ocorre essa. Mas essa é daquelas que por muito que podem ter tido interrupção das cadeias de cancelamento de aulas, podem ter tido isso tudo. Mas esta é logo é um dos primeiros requisitos para o encerramento total, não é? É um dos requisitos para esse apoio. No caso, por exemplo, existem empresas que são abastecidas maioritariamente pelo resto da Europa. Deixaram de ter o abastecimento desse tipo de material ou matéria-prima. Não conseguem elaborar, mesmo que de porta fechada, não conseguem elaborar porque não têm matéria-prima para trabalhar, porque não têm abastecimento dessa matéria-prima. Então aí já vai para outro requisito, já vai para outro tipo de requisito, não é? Que é o requisito da paragem total ou parcial. O cancelamento de encomendas, não é? Temos muitas empresas que acabam por tinham encomendas de vários tipos de produto, desde loiça, por exemplo, não é? Eu tenho aquela loiça que é para aquele evento XPTO e então vou fazer um pedido de encomenda para isso. E as empresas, portanto, as empresas que estão neste setor acabam por deixar de ter estas encomendas e existem cancelamentos disso mesmo. Portanto, também acabam por estar abrangidos aqui neste paragem total ou parcial. Depois temos o tão falado da quebra abrupta e acentuada da faturação. Existem empresas, nomeadamente no turismo, que esta situação, e turismo, quando eu digo turismo, é as empresas também que estão ligadas indiretamente ao turismo, nomeadamente as cadeias
de lavagem das roupas das roupas dos hotéis, por exemplo, não é? Porque se os hotéis não vendem, quem lhes vai lavar as roupas também acabam por não ter trabalho, não é? As empresas que acabam por ter, por abastecer os hotéis de outro tipo ai, está-me a faltar a expressão, o gel douche, esses pequenos materiais que são utilizados e são oferecidos aos clientes dos hotéis, não é? Acabam também por ter sofrido esse tipo de cancelamento de encomendas também, não é? Esta quebra abrupta, no caso do turismo, fez-se sentir até muito antes destes 13 ou 15 de março, que foi quando saiu este layoff simplificado. E na altura, como também o Dr. Miguel disse, o que estava previsto era 3 meses, não é? 3 meses anteriores ao período homólogo do ano anterior. Neste caso, e havia muitas empresas que tinham tido uma quebra nos 30 dias anteriores. E quando eu digo uma quebra, é mais do que 80%. Deixaram de ter completamente clientes. Os clientes deixaram de ir aos hotéis, não é? Normal. E aí sim, aí temos de ter algum cuidado também com esta parte do pelo menos 40% de faturação. Existem empresas que trabalham por avanças, nomeadamente aqui a nossa empresa de contabilidade, não é? Empresas também de informática. Sérgio, ainda estás aí? Acho que não estou dizendo mentira nenhuma. Também deves ter avanças, não é? O Sérgio está ao telefone. Portanto, empresas que tenham avanças, torna-se mais difícil este tipo de situação de comprovar estes 40%. Não existe quebra de 40%, é uma avança. Existe quebra do valor a receber. E isso sim não está previsto. Até porque a maior parte destas empresas que trabalham por avanças também acabam por poder fazer o teletrabalho. As empresas que acabam por poder fazer o teletrabalho não podem ou estão quase que excluídas de fazer este pedido de apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho. O que é que acontece nestes casos? E Miguel, corrige-me se eu estiver errado. Wanda, vais-me desculpar, e antes de avançarmos, e porque a vida é mesmo assim, eu não concordo com essa situação das empresas que estão em teletrabalho estarem quase que impedidas de recorrer às medidas de apoio extraordinário ou ao layoff geral. Eu vejo o layoff, eu vejo o regime do teletrabalho como uma forma de prestar trabalho. Se o meu cliente até pode ter 10 pessoas em teletrabalho, mas se não tiver trabalho para lhe dar, eles têm que passar do teletrabalho para o regime de layoff. Não associo bem as duas situações. O facto de nós termos a disponibilidade para estar em teletrabalho não quer dizer que nós tenhamos trabalho. Não vamos estar em casa só a fingir que estamos a trabalhar. Por isso, eu não associaria muito a questão do teletrabalho a... Pode acontecer essa particularidade de quem está em teletrabalho, à partida ter mais trabalho do que quem estivesse em trabalho físico, mas eu não associaria. O meu trabalho permite as pessoas fazerem o trabalho em teletrabalho, só que, como o Dr. Miguel estava a dizer, o trabalho reduziu drasticamente, quer dizer, não é possível, apesar de ter as pessoas em teletrabalho, se não existir trabalho, não pode continuar assim, não é? É só só estou na tela. Não, aqui é assim, este apoio extraordinário, e é algo que tem sido muito falado e discutido, até mesmo a Ordem já discutiu uma série de vezes com a doutora Paula Franco, que tem feito um trabalho extraordinário nesse campo, que é mesmo isso, Rui. Nós acabamos por investir em empresas que acabam por estar e poderem hipoteticamente estar em teletrabalho, mas depois acabam por não ter trabalho, porque a economia acaba por estar um bocado estagnada e acaba por não
não andar, não é? Wanda, e a propósito disso estás a dizer, há uma coisa interessante, nós ainda não abordámos, mas eu penso que isso até vai ser alvo de dúvidas, que é a flexibilidade do regime de layoff, seja do geral, seja do simplificado. Porque há muito esta noção que é, uma empresa que está em layoff, só está em layoff, está todos em layoff. Ou estão todos em suspensão, ou estão todos em redução, ou estão... O regime de layoff, nessa parte, qualquer que seja a sua natureza, simplificado ou geral, é flexível. Ou seja, nós podemos ter uma empresa que tenha parte dos seus trabalhadores em layoff e depois dentro desses que estão em layoff, uns podem estar na modalidade de suspensão e outros podem estar na modalidade de redução e terem um núcleo, quiçá mais pequeno, a trabalhar as 8 horas por dia, às 40 horas por semana. Aliás, a intenção do governo até é um bocadinho esta. Era que as empresas, quando recorrem ao regime de layoff, o façam só para aquele núcleo o mais restrito possível de trabalhadores que não são necessários para a empresa continuar a laborar. Porque a experiência também me diz que empresas que estejam totalmente em layoff, com toda a totalidade dos seus contratos de trabalho suspensos, terão muito mais dificuldade em alavancar, seja no fim da crise passar, seja ela da crise económica, seja a pandémica, partindo do princípio que a pandémica irá passar mais depressa, seja quando seja, quer dizer, uma empresa que acaba por nunca parar, até pela posição que vai tendo no mercado, tem todas as condições para depois, como eu dizia, alavancar mais depressa, até porque existem depois medidas específicas para apoiar a retoma, não é? E eu, se estivesse na situação do empresário, é sempre isso que eu aconselho, é não olhem para o layoff só na ótica de poupar dinheiro nos salários, mas vejam numa perspectiva mais transversal, que é, ok, eu tenho este instrumento, mas isto não me pode empurrar para eu parar totalmente a minha atividade, isto é uma ajuda, é um apoio que eu tenho, precisamente para que eu não pare totalmente. Ou seja, eu às vezes até costumo dizer na brincadeira, basta até estar lá uma ou duas pessoas, nem que seja a atender telefones, a tentar explorar a situação dos clientes, saber se estão fechados, se não estão, só isso por si só acaba por ajudar. Por isso eu até analiso com algum ceticismo aquelas empresas que decidem ir para o layoff com a totalidade dos seus trabalhadores e todos em suspensão total do contrato de trabalho, porque acho que essas empresas vão ter muita dificuldade depois em retomar a atividade. Há aqui uma coisa que é muito importante, porque nós sabemos que temos felizmente não conheço muito desses casos, mas nós temos algum núcleo de empresários que tende a facilitar. E uma das coisas que os empresários não podem fazer é ter, imagine, aquelas empresas que optaram por ter a totalidade dos seus trabalhadores num regime de layoff, onde optaram pela suspensão total dos contratos de trabalho. Pois é como o Rui diz, pois pontualmente vai aparecendo o trabalho, a empresa tem, e bem, que corresponder ao trabalho que vai aparecendo, e a solução mais fácil, aquela que no imediato assalta o sócio-gerente, é pedir a um dos seus trabalhadores que está em layoff, se ele não o puder fazer pessoalmente, olha, se não te importas, vais à empresa, ou respondes ao e-mail do cliente a fazer encomenda, ou vais à sede receber um pagamento que ele está na disposição de fazer. Ou seja, a nossa tendência natural é pedirmos a alguém que está com o contrato suspenso para pontualmente, excepcionalmente, executar uma tarefa. Mas isto é um comportamento que, se chegar ao conhecimento, por exemplo, da ACT, que é quem tem que fiscalizar, ou o próprio trabalhador pode, num momento, até para fazer o jeito ao patrão, até dizer, ok, está bem, eu vou, mas depois ele vai uma vez, o patrão a seguir pede-lhe duas, pede-lhe três, e o trabalhador diz assim, bolas, então, mas eu estou em teletrabalho, eu estou em layoff, ou estou a trabalhar normalmente com um corte de 2/3. Porque nós sabemos, muitas das vezes, este corte dos 2/3, e eu já falei na questão do ordenado mínimo, onde não há prejuízo nenhum para o trabalhador, mas nós, nos salários mais altos, onde até tem um teto máximo que o trabalhador terá que receber, nós sabemos perfeitamente que às vezes aquele corte de 1/3 que o trabalhador está sujeito é mitigado pela questão de não ter que se deslocar, não ter que se vestir, não ter que se arranjar para ir trabalhar, e mitiga um bocadinho isso. Agora, se o trabalhador está em layoff e o patrão continua-lhe a dar instruções para ele realizar o seu trabalho, isto pode levar aqui a uma situação de incumprimento do regime de layoff e que terá como consequência a perda do regime e a devolução de todos os montantes que tiver recebido, não só relativamente àquele trabalhador, mas a todos os outros. Por isso, muita atenção a estas situações. O regime, como dizia o Rui, é flexível. Se nós vemos que temos necessidade de ter alguém a trabalhar, então nós comunicamos à Segurança Social, porque isto faz tudo através da Segurança Social direta. Aquilo tem uma caixinha de texto onde nós podemos dizer, olha, durante agora 10 dias, há um dos trabalhadores, fulano tal, que está
abrangido pelo layoff, por exemplo, na modalidade de suspensão total, que vai passar para uma modalidade diferente, redução, por exemplo, em vez de trabalhar 8 horas por dia, vai trabalhar 4. Precisamente para garantir esses tais serviços mínimos e a execução desses trabalhos que vão aparecendo, sem pôr em causa a legalidade do layoff que foi apresentado. É preciso também ter algum cuidado aqui, nestas situações de layoff, e por isso é que os contabilistas certificados acabam por estar aqui a certificar e acabam por estar aqui envolvidos também neste processo do regime simplificado, por isso mesmo, não é? Porque o empresário liga-nos e diz-nos assim: eu tive uma quebra abrupta, tenho 40%. Tudo bem, então vamos pôr layoff. Mas o contabilista certificado tem de dizer: sim senhor, existiu uma quebra abrupta acentuada lá nos 30 dias anteriores. O que é que acontece aqui? Nós, enquanto contabilistas certificados, nomeadamente nos gabinetes de contabilidade, andamos normalmente, ou por regra, andamos 2 meses atrasado àquilo que é a realidade. 2 meses atrasados. Ou seja, nós aqui vamos ter de acreditar naquilo que o nosso empresário, a nossa empresa, nos vai dizer. Portanto, se a nossa empresa ou o nosso empresário diz: estes são os valores, nós vamos ter de acreditar naquilo que a nossa empresa, que o nosso empresário nos está a fazer chegar. E é sobre isso que nós vamos certificar. O que acontece? No decreto-lei, eu acho que agora nos últimos, veio isso mesmo. Atenção, que as empresas vão ser todas fiscalizadas e eu não tenho dúvida em relação a isso. Não tenho qualquer dúvida em relação ao facto das empresas virem a ser todas fiscalizadas em layoff. Se vão todas ser fiscalizadas por todos estes requisitos, não creio. Não creio que uma escola de condução vá eventualmente ser fiscalizada porque existiu o estado de emergência e existiu algo que lhe disse que ela tinha de fechar. Agora, para as empresas que dizem que tiveram uma quebra de faturação, é possível que essas empresas, e penso que a Segurança Social vai acabar por fazer aí uma série de filtros e vai acabar por ir fiscalizar essas empresas, não é? Wanda, eu só ia sugerir, até para complemento disso que tu estás a referir, que submetesses aqui o requerimento, o 3056, também para os participantes perceberem como é que isto depois funciona na prática. Ou seja, quem quiser apresentar uma situação de layoff, seja o denominado simplificado, seja o do Código do Trabalho, é este requerimento que preenche. Como eu dizia há pouco, não vou encontrar em lado nenhum a expressão layoff simplificado, ou seja, o layoff simplificado é o que está na margem esquerda. É este aqui, não é? É o apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho. E quem quiser optar pela modalidade do Código do Trabalho, layoff, coloca a cruz. Depois, preenche isto, e aquilo que a Wanda estava a dizer acaba por vir referido aqui, não é? Isto depois tem aqui os fundamentos. Aquilo que a Wanda dizia é absolutamente verdade. Quem tem uma empresa, que é logo aqui o primeiro, encerrado por decreto do Governo ou determinação legislativa ou administrativa, que era aquilo que eu falava, os espaços públicos, os espaços desportivos e algum tipo de negócios muito específicos, como é o caso, por exemplo, da escola de condução, podemos dar o exemplo dos cabeleireiros e os dos restaurantes, foram todos encerrados através daqui, ou decreto do Governo, ou determinação administrativa da autoridade local, seja de saúde, seja de proteção civil, e aqui não carece de ser certificado pelo contabilista porque resulta da lei. Depois, aquilo que carece de ser certificado pelo contabilista são os outros que vêm a seguir, é a paragem, seja por quebra de faturação, seja por quebra das encomendas. É tudo o resto, não é? É tudo o resto. E depois, como a Wanda disse bem, no final tem cá o aviso, que é: as falsas declarações serão punidas por lei. Como a Wanda disse bem, como isto normalmente não é comprovável logo na altura, pelo menos por documentos contabilísticos que tenham sido entregues na administração tributária, o contabilista certificado ou certifica e confia, ou se duvida, não deve certificar. Exatamente. Deve esperar que haja elementos de prova que lhe permitam certificar com mais segurança, digamos assim. É isso mesmo. Portanto, aqui, este documento realmente então o requerimento que tem que ser apresentado pela entidade à Segurança Social, onde aqui temos apenas e só de
responder a um, portanto, só podemos responder a um caso, não podemos dizer que é este e este, não, é só só um deles, ok? E é sobre ele que vamos é sobre ele que vamos ter de incidir o nosso layoff. E caso seja este, isto é a declaração da entidade empregadora, não é? É a entidade empregadora que está a dizer que teve uma quebra adulta. E nós aqui, enquanto contabilistas certificados, e aqui entra o contabilista certificado, vai efetivamente certificar que houve uma quebra adulta, então, dessa faturação. Aqui o número de trabalhadores, nós não podemos incluir aqui os MOIs. É preciso ter noção, tal como no Código de Trabalho, existe aqui uma diferença nos MOIs. No Código de Trabalho, Miguel, não estou a dizer mentiras, não inclui os MOIs. O que é isto dos MOIs? São os membros dos órgãos estatutários, ou seja, os gerentes, ok? Aqui... E ainda bem falas nisso, porque eu há bocado, isto é mais outra das diferenças, não tem muita relevância, mas enquanto no layoff do Código do Trabalho os membros dos órgãos estatutários, os denominados sócios-gerentes, e ainda que não recebam a retribuição, têm que pagar na mesma a segurança social, no regime simplificado eles também estão isentos. É uma das outras... talvez uma das diferenças. Não tem qualquer apoio. Da única diferença que eu não referi foi precisamente essa. Portanto, não tem qualquer apoio, não tem, mas... Mas pelo menos no simplificado estão isentos da contribuição da segurança social. Sérgio, estavas aqui a colocar no bate-papo se havia algum apoio do IFP. Existe um apoio do IFP após, portanto, quando existir a retoma da atividade. Existe efetivamente esse apoio. O apoio é de um salário mínimo nacional, ok? 635 euros por trabalhador. Só ainda não está esclarecido. Primeiro, esse apoio tem de ser submetido no site do IFP. Só ainda não está esclarecido se são todos, à partida, apenas só os layoffs é que podem estar abrangidos por este apoio, ok? Só quem estiver no regime de layoff. Espero ter-te esclarecido. Manda aqui o nosso requerimento. O nosso requerimento não tem, aqui tem o número de trabalhadores, não inclui então os MOIs, ok? Os MOIs aqui, eu falo MOIs porque é o que nós, é a nomenclatura que temos, não é? É os MOI-almas, são aqueles que são os sócios gerentes, é os MOI-almas. Pronto, esses senhores têm isenção da segurança social, ok? Mas não têm qualquer tipo de apoio. Entretanto, isso também já foi algo que sofreu alterações, onde as sociedades unipessoais, ou seja, as sociedades que têm um único sócio, podem ter algum tipo de apoio. Têm de ter um único sócio, não podem ter trabalhadores e, salvo erro, até 60 mil euros de faturação no ano atrasado, no ano anterior. Aí podem ver esse apoio, mas só isso exclusivamente nestas situações. Noutras situações, onde temos empresas que têm mais trabalhadores, não existe qualquer apoio, a não ser então a tal isenção da segurança social. Por esse motivo, esses MOIs não aparecem aqui, ok? Não podem ser incluídos aqui. Vão sim ser incluídos e serem falados aqui, ok? Se é uma empresa, não é um trabalhador independente, mas sim uma empresa, vai ter de identificar então aqui quem é que são os seus sócios e gerentes e qual é que é então a sua identificação perante a segurança social. Este requerimento, além de carecer de uma declaração de entidade empregadora e do contabilista certificado, tem também aqui um anexo, onde neste anexo voltamos a ter de preencher alguns requisitos
que já tínhamos preenchido aqui neste requerimento, não é? Mas vamos ter de voltar a preenchê-los aqui. Tem havido também aqui algumas situações daqui da situação contributiva e fiscal regularizada. Que tem existido aqui algumas situações práticas um pouco preocupantes num sentido. É que o pagamento da Segurança Social em março, referente às contribuições de fevereiro, os prazos de pagamento é sempre a dia 20. No entanto, em março, o Estado veio dizer que pronto, podem pagar essas contribuições só no final de março. Portanto, esses pagamentos acabaram por empurrar o pagamento com a barriga, não é? E esse pagamento acabou por ser possível fazer a 30 de março. Acontece o seguinte, acontece que existem muitas empresas que pagaram a 31 de março e que agora, perante a Segurança Social, não têm solicitação regularizada porque dizem que pagaram fora de prazo. É importante, de alguma forma, vermos a nossa situação e tentarmos tirar uma certidão de não dívida antes da submissão deste layoff. Para até termos um suporte, lá está, não para que a Segurança Social nos peça, podem não pedir, mas para que nós, enquanto prova, tenhamos uma prova em como, quando submetemos o pedido de layoff, tínhamos a nossa situação contributiva atualizada. Os únicos despedimentos que claramente estão proibidos são os despedimentos coletivos e a extinção de posto de trabalho. Mas imagine que tem necessidade de fazer um reajuste no fim da pandemia passar e para fazer face às novas necessidades tem que fazer um reajuste no seu quadro pessoal e tem que prescindir de 3 ou 4 postos de trabalho. E agora vamos esquecer se estavam no layoff ou se não estavam no layoff. São seus trabalhadores. Tem que lhes arranjar uma solução. Tem sempre um mecanismo do acordo de cessação nos mesmos termos da extinção do posto de trabalho. Ou seja, negocia a saída dele. E quando a lei fala em proibição de despedimento coletivo ou proibição de extinção de posto de trabalho, a interpretação que eu faço é que diz respeito à totalidade dos trabalhadores. Sim. Porque senão facilmente há aqui uma fraude à lei. Que é, eu não posso mandar os dois layoff, mando embora os outros. O despedimento coletivo pode não ser da totalidade dos trabalhadores. Se eu tiver 20, posso fazer um despedimento coletivo de 10, eu escolho os 10 desgraçados, entre aspas, que na altura do layoff não eram desgraçados, eram privilegiados, mas depois no fim do layoff passaram a desgraçados. Foram eles que foram na onda do despedimento coletivo. E eu acho que isto não é possível. Temos aqui uma questão da Renata, não sei se estão a ver no bate-papo. E nós agora já podíamos transformar no fundo a apresentação no período, isto também já vai longo, nesse período de perguntas e respostas, esclarecimento, como quiserem chamar. Qual era a Renata pergunta, o sistema de layoff simplificado é uma medida mensal até 3 meses. Esses 3 meses têm de ser necessariamente seguidos? Ele é prorrogável mensalmente, portanto, na minha ótica, ele sempre não há aqui a possibilidade de ser interpolado. Não. Diz? Não ouvi. Como a Wanda disse, é prorrogável mensalmente. Ok. O que pode acontecer, e eu acho que isso há flexibilidade nesse sentido, mas isso depois também tem a ver com a legislação. Dou um exemplo. Vamos imaginar esta situação. Uma empresa, porque a vida é muito mais rica que o direito, não é? Ou seja, o direito, como nós vimos, agora anda sempre atrás da vida, por isso é que saem 8 diplomas num dia. Vamos imaginar esta situação. A empresa atualmente recorreu ao layoff simplificado, prazo de 1 mês. Não alavancou o negócio. O vírus não passou. Prazo de 2 meses. Ao fim de 2 meses, desiste do layoff. Retoma a atividade normal. Como nós ouvimos falar, imagino que há uma segunda vaga da pandemia mais à frente. Eu julgo que se houver uma segunda via da pandemia mais à frente, ou seja, se houver aqui um período de interregno, as medidas serão novas. Mas se não forem novas, se esta pessoa não esgotou os 3 meses, não faz muito sentido não poder retomar mais à frente, não é? No caso de uma segunda vaga da pandemia, não faz muito sentido ser impedida de retomar mais à frente o benefício que na primeira vaga acabou por não utilizar. Agora, isto do ponto de vista teórico seria assim. Agora, não tenho grandes dúvidas que se houver uma segunda vaga,
haverá medidas novas. Sim. Medidas novas. Ninguém precisará de retroagir às medidas antigas e perceber se esgotou o prazo ou não esgotou, se esgotaram os apoios ou não esgotaram, porque as medidas, do meu ponto de vista, ir-se-ão esgotar no tempo, de forma natural. Mas a medida, como a Wanda disse bem, quando foi criada, foi para ser prorrogada mensalmente, não é para gozar agora. Aquilo não são uma espécie de férias, entre aspas, com o prejuízo de um terço, não é para gozar agora e depois retomamos e depois a seguir voltamos. Não, a medida foi para... porque nós não nos podemos esquecer que é uma medida económica, mas está sempre associada à questão da saúde pública, não é? Porque um trabalhador que está de layoff está em casa. Apesar de haver nuance em que, e nós não falámos disso, mas isso é possível. Eu posso estar em layoff e exercer atividade para uma empresa que não esteja de layoff. Isto é possível. Não conheço muitos casos assim, se pensar até se calhar não conheço nenhum, mas teoricamente é possível. Ou seja, neste caso o direito ao trabalho sobrepõe-se. E há vários exemplos. O contador tem trabalhador independente, não é? Como trabalhador independente, se for trabalhador de contador numa empresa que está em layoff, mas se for igualmente trabalhador independente, se essa tua atividade de trabalhador independente não estiver proibida, podes exercer perfeitamente, claro. Exatamente. Eu dou um exemplo. Há agora uma campanha de voluntariado para lares, que inclusivamente é remunerada. Um trabalhador em layoff pode aceder a essa campanha. Exatamente. E pode receber o apoio dos dois sítios. Ou seja, pode usar o tempo em que o seu contrato de trabalho está suspenso para ações de voluntariado, ainda que essas ações de voluntariado sejam pagas. A intenção do legislador é mesmo essa, é que a pessoa não saia do mercado de trabalho e que mantenha o seu contrato. Se puder... E que o país avance para quem está a trabalhar. Exatamente. Porque vamos imaginar um caso prático. Imagino que a empresa que está de layoff, depois, por vicissitudes e contingências, até termina a atividade, ou porque encerra, ou porque se apresenta à insolvência, o facto do trabalhador, durante aquele período, até ter trabalhado para outra empresa é essa que se mantenha, até pode ser logo ali uma boa janela de oportunidade para que, ok, a minha empresa de origem fechou, mas a empresa para quem eu trabalhei durante o período de layoff gostou do meu trabalho e está na disposição de contratar. E a pessoa mantém-se no mercado de trabalho. E essa é uma das grandes vantagens da medida para os trabalhadores. Sim, mas no layoff geral isso também já acontecia. A possibilidade do trabalhador, durante o período de paragem da empresa, de suspensão da atividade, poder exercer a atividade por conta de outra empresa. Desde que não seja uma empresa concorrente. Partindo do princípio de impacto não concorrência, não é? Posso colocar uma questão? Sim. Bruno. Seguinte, há pouco falou-se da questão das avanças. Ora, uma empresa que mensalmente fatura avanças regulares, se entrar em layoff, deixa de as poder faturar, como é óbvio, certo? Porque está em layoff, não pode faturar. Ou pode? Tem que perceber qual é que é a modalidade de layoff, porque se for uma modalidade de layoff onde a totalidade dos trabalhadores estejam com o seu contrato de trabalho suspenso, à partida, essa empresa não poderia faturar. Mas vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Como a Wanda disse há bocado e bem, os sócios gerentes das empresas não estão abrangidos pelo layoff. Eu, se tiver uma empresa de consultoria, onde a maior parte dos meus clientes me pagam em regime de avança, eu posso ter os meus funcionários todos em regime de layoff e ainda assim a minha empresa não está parada, porque eu, como sócio gerente, uma vez que não estou abrangido, posso ter que trabalhar, e se tiver trabalho para fazer, imagino que eu até tenho um know-how específico para uma determinada área e há um cliente meu que precisa do meu know-how e não dos meus trabalhadores. Eu posso faturar o trabalho que eu prestei. Neste caso não é uma faturação individual, mas é uma faturação da empresa. Isto para dizer, não é possível, em termos teóricos, eu não sei como é que a fiscalização encararia esta situação, mas eu não provo uma violação ao layoff através da ocorrência de uma faturação durante o período de layoff. A violação ao layoff é quando o trabalhador que está em layoff e vai trabalhar. Agora, a empresa pode faturar. Imagino que os trabalhos até foram prestados antes do layoff ter entrado. Sim, mas no caso das avanças são regulares. Se houver a prestação de serviço pelo sócio-gerente, a empresa pode faturar. Imagino que os seus clientes dizem assim, epá, mas eu, não obstante, isso acontece comigo, um exemplo. Imagina. Mas aí qual é que seria o motivo do layoff? Quebra de faturação, porque assim, além das avanças, existe um outro leque de faturação que é flutuante. Não, mas, Bruno, a sua questão é muito interessante, porque repare nisto. Vamos partir vamos sair do seu caso e vamos passar para o meu caso. Imagine, se eu tivesse uma sociedade de advogados e tivesse em layoff,
Se a maior parte dos meus clientes fossem clientes em regime de avança, os meus clientes, para manter a fidelização com o meu escritório, podiam perfeitamente querer-me pagar as avanças. A única circunstância que o meu contabilista teria que aferir é se o pagamento das avanças implica ou não implica uma quebra de faturação de mais de 40%. Porque depois no bolo, não é? Quando a contabilidade vai fazer o IRC, não é? Não tem lá se é X de avanças ou se é X de faturas, de serviços que são prestados. Aquilo tem lá um bolo. Exato. Se o bolo, 40% do bolo for superior, e se for de avanças, eu já me posso apresentar ao layoff o fundamento na quebra de faturação. Se eu puser o encerramento, pior ainda. Estou encerrado e estou a cobrar. Claro. Em termos teóricos, pode haver um ou outro cliente que diga assim, eu para fidelizar vou continuar a pagar. Pode acontecer. Eu ia-vos pedir uma apreciação geral à medida, há vantagens, há desvantagens, como todas, mas não sei se querem acrescentar alguma coisa ou destacar alguma, quer para trabalhadores, quer para as empresas. Susana, se me permite, eu acho que o único destaque que neste momento me apraz fazer, antes de saber se a medida, se é boa, se não é um bocadinho a sensação que os meus clientes vão tendo. Como o pedido de layoff não tem um deferimento, nós estamos habituados, quando lidamos com a administração pública, nós fazemos um pedido à administração pública e depois a administração pública diz se aceitou, se deferiu, totalmente, parcialmente, se rejeitou, e nós não temos uma resposta por parte da Segurança Social se o layoff foi ou não foi aceito. Ou seja, a Wanda submete o pedido através da Segurança Social direta. Se nós formos lá à consulta dos documentos, de facto o pedido está lá submetido, não há dúvidas, os requisitos estão preenchidos, os documentos que foram necessários instruir para o pedido foram juntos, mas na verdade os empresários só vão saber no dia 26 de Abril se o pedido foi acolhido quando consultarem a sua conta bancária, porque nós não falámos nisso, mas existe um formulário onde se coloca lá o IBAN para efeitos de reembolso, mas só nesse dia é que os empresários vão perceber se de facto o seu layoff foi aprovado ou não foi. E será isso que eles vão usar como bitola para saber se a medida é ou não é positiva, porque a medida teoricamente pode ser toda muito bonita, mas se chegar ao dia 26 de Abril e o dinheiro não estiver na conta, a medida é péssima, porque obriga os empresários que estiveram fechados ou em redução durante um mês a ter que se chegar à frente, não é? Eu acho que o grande balanço não pode ser feito agora, vamos ter que esperar pelos primeiros pagamentos. Eu, se fosse empresário, deixava para essa altura o balanço. Em termos teóricos, a medida, do meu ponto de vista, é positiva, é flexível, tem um prazo ligeiramente razoável, existe uma outra modalidade em que o prazo inclusivamente é superior, a medida do layoff simplificado não tem qualquer tipo de custo para a empresa porque há isenção da Segurança Social, quer da parte do trabalhador, quer da parte da empregadora. Não vejo neste momento pontos negativos na medida. Agora vamos ver como é que a medida vai funcionar na prática e naturalmente que é uma medida que não resolve o problema das empresas. Resolve o problema das empresas relativamente aos seus recursos humanos, não é? Porque depois há todo um resto de responsabilidades que os empresários terão que ser criativos para perceber como é que vão fazer face às mesmas, não é? Exato. Porque mesmo esta questão que se fala, e a Wanda já tocou nesse aspecto do pagamento dos impostos, isto é tudo um adiar, não é? Porque na verdade não houve perdão de impostos. Claro. Mesmo, Se calhar fechávamos aqui, acho que foi uma sessão muito interessante e houve partilha de informação e esclarecimentos, era esse o objetivo e é esse o objetivo destas nossas sessões, vamos ter mais, seguramente, e pode ser que consigamos voltar aqui ao tema depois da pandemia, oxalá fisicamente. Exatamente. Estamos todos A Renata está a colocar. Ok. Muito obrigada a todos mais uma vez, aos oradores, aos participantes, às empresas, algumas já tiveram de abandonar a sessão. Recordar que esta sessão foi gravada e vamos disponibilizar para vocês ou reverem ou para quem não esteve presente e não conseguiu participar.